Muito boa tarde ou boa noite, bem-vindos a todos. Que Deus nos abençoe, nos dirija. Estamos na nossa 14ª palestra, subordinada ao tema o que é que as profecias de Daniel têm para nos ensinar a nós, o remanescente do tempo do fim. Antes mesmo de abrirmos a palavra do Senhor, vamos pedir a presença do seu Espírito. Curvemos as nossas cabeças. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, aqui estamos, Senhor, dispostos a ouvi-lo, dispostos a submeter-nos e dispostos a ser iluminados com a sua santa e bendita palavra. Que o Senhor nos ajude, nos ensine, nos conforte o coração, nos dê força e poder e nos ajude a seguir os exemplos que temos estudado. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, na primeira parte do livro de Daniel, que vai, portanto, desde o versículo 3 até o versículo 19, nós temos aquela grande oração, e é efetivamente uma oração grande e significativa, uma vez que este livro, como nós já vimos mais do que uma vez aqui no próprio livro, ele foi escrito especificamente para aqueles que vivem no tempo do fim. Não temos dúvida de que esta deveria ser a oração que todos nós deveríamos estar a fazer com fervor. Ou seja, clamando ao Senhor por perdão dos nossos pecados pessoais, dos pecados do seu povo, têm sido muitos. Temos cometido grandes abominações, irmãos, e penso que muitas vezes não nos damos conta disto. Podemos olhar para nós e pensar, mas eu não tenho cometido grandes pecados. Bom, se formos a ver, talvez Daniel também não o tenha feito. O que é facto é que ele se juntou ao povo, porque o povo de Deus é um povo, não é uma pessoa individualmente, não é uma nota que faz uma sinfonia, não é uma cor que faz o arco-íris, e portanto Daniel se juntou ao seu povo e reconheceu perante Deus de que eles estavam naquela situação, naquela condição de exilados, há quase 70 anos, precisamente pelas abominações que cometeram, pelos pecados que cometeram, pelas transgressões do sábado que tinham cometido, pela rebelião, por não terem feito caso dos seus profetas. Havia uma série de coisas que ele reconhecia perante Deus. E eu penso que nós, como povo, deveríamos estar fazendo este tipo de oração neste momento. E isto porquê? Porque se aproxima a nossa libertação. E aqui, Daniela, depois desta oração, diz-nos então o versículo 20. Enquanto estava eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo Monte Santo meu Deus, sim, enquanto estava eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora da oblação da tarde. Ora, ele refere aqui o varão Gabriel. Onde é que nós encontramos isso? Já o tínhamos visto no capítulo 8, recordam-se? Estamos no capítulo 9, mas voltemos ao capítulo 8, no versículo 16, só para relembrarmos. E diz, e eu vi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse, portanto, houve uma voz que gritou para Gabriel e disse-lhe, Gabriel, faz que este homem entenda a visão. Então, o Gabriel é que veio precisamente para dar entendimento ao Daniel. E isto é engraçado, porque depois no versículo 17 diz, veio pois perto de onde eu estava, e vindo ele fiquei amedrontado e caí com o rosto em terra, mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim, ao tempo do fim. Agora, e depois no versículo 19 também refere a um determinado tempo do fim. Agora, há aqui uma coisa que eu quero salientar, portanto, quando o anjo lhe diz para ele entender a visão, nós já vimos no capítulo 8,
há duas palavras no hebraico para visão. Em português não. Razão e maré. Exatamente. E, portanto, o que ele entendeu foi a razão, a visão geral, aquela que falava do carneiro, do bode, lembram-se, do chifre pequeno, tudo isso. Mas houve aquela pequenina parte da maré, das 2.300 tardes e manhãs, que apenas lhe foi dito no versículo 26 do capítulo 8, diz, e a visão da tarde e da manhã, lá está, a maré, que foi dita é verdadeira. E só lhe foi dito isto. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Novamente este aspecto. Agora, o anjo novamente vem ter com ele, não foi logo, foi passado bastante tempo, creio que alguns anos, foi ter com ele e novamente lhe dá uma visão. Lógico será pensar que o anjo, quando veio dar-lhe a explicação, veio dar-lhe a explicação de qualquer coisa relacionada com as 2.300 tardes e manhãs. Nisto praticamente todos os estão de acordo. E então, portanto, eu quero salientar este aspecto, que esta visão, particularmente esta visão, se refere ao tempo do fim. Só que existem dois tempos do fim. Existem dois tempos do fim. Exatamente. O fim das 70 semanas e o fim das 2.300 tardes e manhãs. Porque o anjo vai dizer agora o seguinte, versículo 21. Sim, enquanto estava eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora da ovulação da tarde. Portanto, às 3 horas da tarde. Estamos a ver aqui que era... nós sabemos que havia dois serviços, o serviço diário e o serviço anual, e o serviço diário tinha dois momentos importantes, às 9 da manhã e às 3 da tarde. Então foi na hora das 3 da tarde que o anjo lhe apareceu. Versículo 22, ele me instruiu e falou comigo dizendo, Daniel, vim agora para fazer-te sábio e entendido. Esta questão aqui dos entendidos é muito significativa, já falámos aqui sobre isto. O anjo não só quer fazer-nos sábios, conhecedores, mas também entendidos. Pessoas que têm aquele entendimento, recordam-se nos 3 primeiros capítulos do livro de Daniel, lembram-se? Os 3 primeiros capítulos, o primeiro falava da alimentação, o segundo da revelação e o terceiro da adoração e a libertação. Ou seja, Deus mostrou que só pode libertar aqueles que estiverem praticando a verdadeira adoração. E eles praticam a verdadeira adoração porquê? Porque tiveram a revelação. Portanto, eles entenderam alguma coisa mais, eles tiveram um entendimento. E isto porquê? Porque realmente tinham feito a reforma da saúde e o seu entendimento se lhe abriu. Tal como o rei Nabucodonosor. Recordam-se? Ele próprio diz, voltou a mim o meu entendimento. Significa que ele não teve entendimento durante aquele tempo, certo? Mas a dada altura ele teve aquele entendimento, ele teve aquela revelação, aquela compreensão. E aqui é um pouco semelhante. Então diz, ele agora começa, então agora é que ele começa já depois de lhe dizer, olha, eu quero que tu sejas sábio, mas também entendas estas coisas, apesar de elas, ou melhor, das 2.300 tardes e manhãs não serem especificamente para ele. Versículo 23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar. Pois és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão, entende a maré. Então,
O anjo Gabriel, ele aparece em momentos da história muito significativos. E nós vamos perceber, segundo aquilo que eu já vos tinha, uma mensagem de juízo, mas que não é verdade presente para o tempo daquele profeta, mas quando essa profecia de tempo está para se cumprir, Deus levanta um segundo profeta, com a mesma profecia de tempo e com a mesma profecia de juízo, mas cuja mensagem é verdade presente para o tempo daquele profeta. E o anjo Gabriel tem atuação não só no princípio desta visão, mas também no final dela. Porque ela vai ter que ver com o Messias, com o ungido, e quando estava prestes a aparecer o Messias, quem é que também aparece? O anjo Gabriel. Ou seja, aquele que tinha dado a profecia a Daniel sobre o Messias, quando o Messias está para chegar, novamente o anjo Gabriel desce à terra para falar com Maria e dizer-lhe as palavras que nós já conhecemos. Isto pode, de alguma forma, levar-nos a pensar, isto é apenas um pensamento e nós ainda somos livres para pensar, que quem sabe agora, no final, o anjo Gabriel também possa vir a aparecer. Mas isto são apenas conjecturas. Fechando parênteses, estão a perceber o que eu estou a dizer? Pronto. Versículo 24. Então ele agora começa efetivamente a esclarecer e diz: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Pergunta: qual é o povo de Daniel? O Israel. povo de Israel. Muito bem, que estava em exílio. Então Deus diz-lhe que há um período de 70 semanas que estão determinadas, e esta expressão aqui podemos dizer, há quem afirme que significa que elas estão cortadas, é como se fosse uma fatia que foi cortada do bolo das 2300. Então, as 2300 é um período grande, mas destes 2300 anos, que nós sabemos, não é? A primeira fatia, ela refere-se não ao mundo todo, mas apenas aos judeus. Ora, quantos dias tem uma semana? 7 dias. Já repararam que aqui Deus está dizendo 70 vezes 7 estão determinadas sobre o teu povo? Já repararam? 190 anos. Exatamente, mas o que eu quero salientar aqui é a expressão 70 vezes 7. Jesus utilizou-a. E Jesus utilizou-a, não foi à toa. Não foi à toa. Jesus, e isto tem a ver com o quê? Tem a ver com perdão. Lembram-se a pergunta que Pedro mais tarde depois fez a Jesus, pensando ele que estava a fazer uma grande coisa, não é? Perdoa até quanto? Até 7. E o que é que Jesus lhe disse? 70 vezes 7. Por que é que Jesus diz esta expressão 70 vezes 7? Ou seja, 70 semanas. Por que é que Jesus lhe diz isto? Precisamente ele não vai pedir a Pedro nada mais do que ele próprio já tinha feito com o seu próprio povo. E isto é muito significativo, porque Deus não nos pede nada a nós que ele próprio não tenha já feito e conseguido. Então, aquilo que Jesus estava a dizer é: eu esperei para vos trazer perdão, para vos tirar os pecados, para vos purificar, para vos justificar. Quanto tempo? 70 vezes 7. Então é a mesma coisa que tu deves fazer, só que Jesus fê-lo em anos e ele a nós pede-nos, pode ser anos também, mas é o mesmo número. E é exatamente isso que está aqui, portanto,
70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Ok, já vimos. Deus está-lhe a dizer, eu vou dar ao meu povo e à cidade de Jerusalém 490 anos, 70 vezes 7 anos. Para quê? Agora aqui é que existe o para quê. E temos aqui várias expressões. Primeiro, para fazer cessar a transgressão. Então, o que é que Deus esperava do seu povo 490 anos? Eles não pecassem mais. Exatamente, que O povo se convertesse. o povo se convertesse. Mais alguma ideia para enriquecer aqui o nosso estudo? Parem. Preparasse o caminho. Diz? Que preparasse o caminho para a vinda de Cristo. Que preparassem o caminho, que se purificassem, que se limpassem, que se arrependessem. Acham que é pouco ou muito 490 anos? Nossa, mãe. É muito ano. É muito ano. Então Deus diz aqui, para fazer cessar a transgressão. Era como se Deus estivesse a dizer, eu vou dar-vos um período de 490 anos para vocês se arrependerem como povo, para vocês porem a vossa vida em ordem, para vocês abandonarem os vossos ídolos, os ídolos caseiros. Sabem que a maior parte dos nossos ídolos, eles são ídolos caseiros. Não quero entrar aqui em pormenor, mas faz-me lembrar, agora lembrei-me do Jacó. Lembram-se quando ele sai com as suas 2 mulheres e com as suas criadas e com os seus filhos, e uma delas, ela trazia uma série de ídolozinhos, lembram-se? Raquel. Como? Raquel. Raquel, exatamente, e depois acabou por sentar-se em cima deles. Eram ídolos caseiros, e cuidado, porque os nossos grandes ídolos, por norma, são ídolos caseiros. São aqueles que nós temos na nossa casa, que só nós vemos, que só nós acariciamos, que não queremos abandoná-los por nada, que temos-lhes um amor tão grande que... Enfim, então Deus está a dizer para... Belinha, que esses ídolos representavam, vamos dizer assim, um certo valor. Muito. Né? Então, e quem sabe os ídolos nossos também representam esses valores também. Para nós. Para nós. E lá está. Por isso é que nós, esta semana, na lição da Escola Sabatina que estamos a estudar, e penso que todos já devem ter passado os olhos por ela, falávamos precisamente nisso, não é? No valor, quando Deus diz que circuncidemos o prepúcio do coração, não é? O que é circuncidar o coração? É cortar, cortem. Não é? Porquê? Porque nós somos povo de dura cerviz, ou seja, o cortar é feições. Quantas vezes nós amamos, nós temos 2 amores, existe uma música popular portuguesa que diz isso mesmo, eu tenho 2 amores, que em nada são iguais, mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais. E muitas vezes nós estamos assim também, nós amamos a Deus, não tenho dúvida, mas também amamos outras coisas. E por vezes não somos, ou temos muita dificuldade em cortar com as afeições que colocamos noutras coisas, ok? E amá-lo de todo o coração. Eu penso que nenhuma mulher aqui gostaria de ter o seu parceiro, de ter as afeições do seu parceiro dividido com outra, ou vice-versa. Gostariam? Ana e Penina. Como? Ana e Penina. Ana e Penina, por exemplo, era um inferno, aquele lar era um inferno. Ana penou, sofreu tremendamente, e é isso no fundo que nós muitas vezes fazemos, nós amamos a Deus, nós temos afeições por Deus, mas
também temos por outras coisas. E não queremos cortar, não queremos circuncidar, não é? Temos muita dificuldade em sermos só de Deus, em amá-lo sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, e muitas vezes gastamos as nossas forças noutras coisas, não é? Nós dividimos ele com a casa, com amor à casa, com amor aos nossos objetos, com amor ao carro. É um zelo assim exorbitante, quando na verdade nós deveríamos estar voltada para Deus, porque Ele é o nosso amor preferido, Ele é o maior de tudo, então nós não podemos dividir esse amor. Eu percebo isso muito, até na minha casa, até nos meus relacionamentos, aquele amor, falo relacionamento de família, aquele amor à casa, a ficar limpando só a casa, a ficar só cuidando de carro. Então, nós, enquanto conhecedores, ou pelo menos estamos tentando conhecer a palavra de Deus, nós temos que mudar essa visão, buscar mais a Deus, porque certamente que Ele também entrará na nossa casa e ajudará a gente beneficiar a nossa família. Uhum. Exatamente. Então, Deus deu esse período para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, e hoje está muito atual isto, porque o que se ouve é que não se consegue dar fim aos pecados, não é verdade? Então, logo aqui temos que rasgar um bocado do livro de Daniel, porque isto está errado. Quando Deus diz, eu vou-vos dar um tempo de graça, de misericórdia, para vocês darem fim aos pecados. Então, mas não é possível dar fim aos pecados, segundo algumas formas de pensamento, não é? Então estão a ver que logo aqui, não sei como é que poderia se articular isto. E depois diz, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Muito bem, temos aqui várias coisas. Eu vou ler aqui algumas explicações que temos aqui no nosso livro, que já é muito antigo, que é um livro que tem cerca de 200 estudos bíblicos. Eu penso que neste momento já não é editado, mas eu vou ler à mesma, até porque ele está super atual. Então diz-nos aqui, para extinguir a transgressão, ou, como diz a tradução de Figueiredo, a prevaricação se consuma, ou seja, acabe, termine, fique extinta, percebem? Os judeus deviam encher a medida da sua iniquidade, rejeitando e crucificando o Messias. Isto caso não atendessem, atenção, não atendessem a esta profecia. E da mesma forma estamos nós, não é verdade? A partir do momento em que nós arranjamos argumentos para não ser possível uma completa e total purificação e eliminação do pecado, o que é que estamos a fazer? Exatamente a mesma coisa que os judeus. Nós que somos gentios. Dar fim aos pecados. A melhor explicação desta cláusula é dada em Hebreus 9, 26, que diz: agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, este dar fim aos pecados foi literalmente através de quem? De Jesus Cristo. De Jesus Cristo. E trazer justiça eterna. Novamente, isto deve referir-se à justiça de Cristo, pela justiça pela qual ele pode fazer expiação pelo pecado e que, pela fé, pode ser imputada ao crente penitente. E ungir o Santo dos Santos, ou o Santíssimo, deve referir-se à unção do Santuário Celestial, quando Cristo se tornou ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, qual o Senhor fundou, e não o homem. E quando é que isto aconteceu? Ou será que ainda não aconteceu? Quando Jesus ascendeu ao céu. Exatamente, quando Jesus ascendeu aos céus. Muito bem, então já sabemos aqui que dos 2.300 anos, Deus corta uma fatia que é específica, podemos dizer que eram 490 anos de tempo de graça que Deus estava dando ao seu povo, para que eles pusessem a sua vida em ordem.
E o que é curioso é que depois de Malaquias, Deus não levanta mais nenhum profeta durante 400 anos. Deus ficou em silêncio, em silêncio. Por quê? Para que é que serve o silêncio? Para repreender, para a pessoa pensar. Pensar. Para nós refletirmos, para nós pensarmos, para nós estudarmos, para nós... E o inimigo não gosta que nós façamos silêncio. Ellen White, no Desejar Todas as Nações, diz que quando a alma faz silêncio, torna mais perceptível a voz de Deus. Quando todas as outras vozes silenciam. De alguma forma foi isto que Deus fez com o seu povo. Ele ficou em silêncio, ele tinha dado a instrução através de Daniel e não só, agora fez silêncio para que o seu povo aproveitasse e pensasse. Irmãos, isto é algo que Satanás não quer hoje também. E por isso ele nos enche a vida com afazeres, com preocupações, com diversões, com correria para isto e para aquilo, com uma agenda super, hiper, mega cheia, para que nós não tenhamos tempo de fazer silêncio na alma e perceber o que é que o Senhor está a dizer-nos. Ao fim desses 490 anos, vou agora já dar mais um saltinho, não vamos conseguir hoje terminar o capítulo 9, mas ao fim desses 490 anos, desta profecia de Daniel, que era uma profecia de tempo, era ou não? Qual era o tempo? 490. E era uma profecia de juízo. A primeira era 2.300 anos, depois ele cortou 490. Exatamente, portanto, esta parte para os judeus era 490 anos. Era uma profecia de tempo. Era uma profecia de juízo? Era sim. Por quê? Como é que nós sabemos? Houve um julgamento. Houve um julgamento, mas Deus nunca traz um julgamento sem primeiro advertir o seu povo. Vamos dar um saltinho. Sim, Alice. Aqui está dizendo, né? Está determinado e dar fim aos pecados, expiar, trazer a justiça eterna, não deixa de ser um julgamento. É uma linguagem de juízo, exatamente. Mas vamos dar um saltinho ao Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, lembrem-se do que eu disse, portanto a profecia é de Daniel, é uma profecia de juízo, é uma profecia de tempo, mas não era verdade presente para o tempo de Daniel. Daniel morreu, aliás Deus diz-lhe que tu vais estar no teu quinhão, não é? Vais estar a descansar quando as coisas acontecerem, mas quando esta profecia de tempo e de juízo estava para se cumprir, Deus, como procede da mesma forma, tinha que ter levantado um outro profeta. Qual foi o profeta? Até levantou 2. Elias? Não, Elias não. João Batista. João Batista, muito bem. Em Mateus capítulo 3, olhem a linguagem de João Batista, meus queridos, olhem a linguagem de João Batista. Digam-me se isto não é uma linguagem de julgamento, de juízo. Diz o seguinte, capítulo 3, versículo... aliás, vamos ler o versículo 8 até o 10. E diz o seguinte: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, ou seja, mostrem pelas vossas almas que vocês estão arrependidos. Mostrem. O verdadeiro arrependimento inevitavelmente vê-se numa vida transformada, no abandono dos ídolos, na humilhação, no pedido de perdão. Irmãos, vê-se. Então ele diz, mostrem, produzam frutos que mostrem que vocês estão arrependidos e não queirais dizer dentro de vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E olhem o que diz agora no versículo 10. E já está posto o machado à raiz das árvores.
O que é que ele está a dizer? O juízo está prestes a chegar para cortar as árvores. O que eram as árvores? Eram judeus. Nós somos comparáveis a árvores de fruto, para que demos fruto de bondade, justiça, amor, paciência, resignação, espírito de sacrifício, enfim. Ok? Então João Batista foi, por excelência, aquele profeta que Deus levantou para fazer par com o profeta Daniel, mas não só. Deus também levanta um outro profeta. Quem foi? Jesus. Jesus Cristo. Foi profeta ou não foi? Sim. Aliás, mais à frente, depois o povo veio dizer, Deus levantou entre nós um profeta. Não é verdade? E vejam o que é que diz ainda aqui no capítulo 3 de Mateus. Vamos ler o versículo 11. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas, ele vos batizará no Espírito Santo e com fogo, e depois diz, e a sua pá ele tem na mão e limpará bem a sua eira. É outra expressão para juízo. Recolherá o trigo no celeiro. Quando é que se recolhe o trigo no celeiro? E queimará a palha no fogo inextinguível? Quando? No juízo. No juízo. É quando há a separação. É ou não? Isto é literalmente linguagem de juízo, que depois vamos vê-la no fim, na última geração. Lembram-se? Sim. Esse grão lembra muito a parábola do joio e do trigo. Exatamente. Exatamente, que depois vamos ver em Apocalipse 14. Aliás, já vimos, mas quando a seara está madura, mete-se-lhe logo a ceifa. Lembram-se? Então Deus diz que recolhe o trigo no celeiro, mas a palha vai deixá-la para ser queimada no fogo. Isto é literalmente, são imagens para dizer a mesma coisa. São várias imagens para dizer a mesma coisa. E, portanto, nós temos aqui um profeta, que é o profeta Daniel, com duas profecias, uma dentro da outra, uma de 490 anos e outra de 2300 anos, e quando se está para cumprir a primeira profecia, como Deus sempre faz, ele levanta um profeta, João Batista, que vai dizer que o juízo está para chegar ao povo de Israel. E o próprio Jesus também começou dizendo o tempo está cumprido. Lembram-se? Em Marcos, capítulo 1, versículo 15, o tempo está cumprido. Mas falta-nos o resto, a profecia dos 2300 anos. Então, irmãos, se Deus procede desta forma, não acham que quando se aproximasse o período dos 2300 anos, Deus faria exatamente aquilo que sempre fez, levantar um outro profeta? A senhora White. Exatamente. Portanto, para quem diz que não acredita nos escritos de Ellen White, é porque não conhece as escrituras. Porque ela foi o profeta, ou no caso a profetisa, que Deus levantou para dar a segunda, como é que vou dizer, o cumprimento, para trazer a verdade presente da profecia que Deus já tinha feito anteriormente pelo profeta Daniel. E é interessante, viu, Belinha, que Satanás, sabendo desse tempo de cumprimento que viria, que Deus levantaria um profeta, ele se antecipa e começa a levantar profetas dele. Começa a levantar profetas dele, falsos profetas. Por exemplo. Exatamente. Agora, o que é curioso... Exatamente. Foram vários, desde o profeta das testemunhas, não é? Joseph Smith, curiosamente, são todos na mesma altura, de 1800 e qualquer coisa, mas ele vai mais longe. Enquanto que a verdadeira profetisa de Deus se chamava Helena, ele também levanta uma Helena Petrovna Blavatsky.
Sim, senhora. Nos Estados Unidos, muito perto de Ellen White, Helena Petrovna Blavatsky, que deu origem ao movimento horrível de Nova Era, não é? Que ainda hoje conhecemos. Mas isto só para dizer... Sim? E a Alice Bailey? Alice Bailey foi uma discípula de Helena Petrovna Blavatsky. Blavatsky, né? Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky. Eu escrevi aí. Ele fez mesmo para confundir, né? Vejam bem, duas Helenas. Praticamente no mesmo período. No mesmo período, exatamente no mesmo período, no mesmo país, com o mesmo nome. E com a mesma intenção de ser profeta, né? Exatamente, e que criou um movimento que até hoje persiste. A nova era vem daí. Estão a ver como realmente as coisas estão. E, portanto, da mesma forma que Deus... Mas isto é bonito, não é? Isto é bonito porque... se existem provas de que Ellen White é a profetisa de Deus, esta é uma delas. E toda vez que ele faz o real, tem uma imitação. Uma falsificação, sim, uma contrafação, sempre. Sempre. E portanto, eu creio que nós estamos no tempo das falsificações grandes. Estamos literalmente nesse tempo. Ok, vamos avançar um pouquinho mais. E então, até agora sabemos que realmente havia esse período de tempo, mas não nos diz quando é que ele começou, ou será que diz? Diz no versículo a seguir. E então no versículo 25 diz, e vamos ter que ficar mais ou menos por aqui, mas diz o seguinte: sabe e entende. Cá está outra vez a palavra entendimento. Sabe e entende. Desde. Então Deus aqui marca o início. Até agora não tínhamos esse início. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Vamos ficar por aqui, porque agora exige aqui o entendimento e concentração. Quando é que foi esse tempo? Bom, podem dizer, ok, nós adventistas sabemos que foi no ano 457. Ok, mas nós também sabemos, pelo livro de Esdras, que houve 3 decretos. Houve 3 decretos para que o povo de Deus saísse da Babilónia. No caso já era da Medo-Pérsia, não era? Houve 3 decretos. Vamos lá vê-los. Esdras, e agora aqui nós precisamos conhecer um bocadinho da história, e isto é muito interessante, porque nos vai fazer pensar que nós hoje também poderemos, e eu já vos vou dizer porquê, ter também este paralelo dos 3 decretos. E vou-vos dizer, mas eu já vou, isto há muita coisa para falar, não pode ser tudo uma vez, tem que ser devagarinho. Então, Esdras, capítulo 6, no versículo 14, e diz assim: assim os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia de Ageu, profeta. Portanto, aqui já estamos na reconstrução do templo. Eles iam edificando, segundo a profecia de Ido, edificaram e acabaram a casa de acordo com o mandado de Deus. E de acordo com o quê? Profecia do profeta Ageu. Sim, e de acordo com o decreto de Ciro e Dario. E de Artaxerxes. Foram 3 reis e foram 3 decretos. 3 reis e 3 decretos. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o primeiro, como diz aqui, foi o de Ciro. E Ciro
pela boca do profeta Isaías, capítulo 44 e depois o 45, Deus chamou a Ciro o quê? O meu ungido. Porque ele iria fazer o quê? Alguma coisa muito interessante. Ele ia reconstruir o templo, né? Reconstruir os muros. E ele Ele ia ia para libertar, Babilônia, ele ia conquistar a Babilônia. ia libertar o povo. Ia libertar o povo. E para fazer essa libertação, reparem que foi exatamente aquilo que Jesus veio fazer. Por isso não é por acaso que Jesus, sendo o nosso ungido, o nosso Messias, mas Deus diz de Ciro que ele seria o seu ungido. Ou seja, Ciro seria um tipo e iria fazer um tipo de ação de Cristo. Conta a história, eu penso já ter falado isto aqui, mas vou voltar a falar. Conta a história que o Ciro tinha um cavalo que ele era o seu cavalo preferido e que afogou-se no rio Eufrates. Isso foi a deixa para que ele jurasse vingar-se do rio. E então, nós sabemos que isso efetivamente aconteceu, ele desvia o curso do rio precisamente para poder entrar em Babilônia pelo leito seco do rio. E o que é que acontece? Ele entra em Babilônia, não teve que destruir muralha nenhuma, mas ele abre as portas de ferro e rebenta os ferrolhos de bronze. Quando entra na Babilônia, foi a origem de ser liberto, não é? O povo de Deus que estava exilado já há alguns anos. E foi feito um decreto para que todo aquele que quisesse voltar para o seu país pudesse fazê-lo. Neste primeiro decreto, houve alguns judeus que efetivamente foram. Eu sei que eu estou a misturar aqui alguns assuntos, mas não faz mal porque eu depois volto atrás e vou à frente, só não queria era que isto ficasse muito confuso. Nesta primeira onda de judeus que foram, a Bíblia diz-nos que foram cerca de 50.000 judeus que decidiram deixar Babilônia e ir para Jerusalém, passar por aquelas dificuldades todas, deixaram tudo o que tinham para trás, os seus bens, os seus móveis, o seu ar-condicionado, os seus sofás, enfim, eu estou a passar isto para o nosso tempo, é claro, não é? E com um grande sacrifício, ir para uma cidade que estava em ruínas, sem muros, portanto, completamente ao abrigo de inimigos, e deixaram Babilônia e foram reconstruir. Por que é que eu estou a salientar isto? Por causa de 1844, 50.000 também. Cerca de 50.000 também. Por isso é que eu acho... Deixou Babilônia. Por isso é que eu acho que no verão de 1844, isto eu depois dou-vos os textos do grande conflito, ela diz claramente, cerca de 50.000 deixaram as igrejas que são Babilônia. Por isso é que eu acho que esse foi o primeiro decreto. Em antítipo, estão-me a fazer perceber? Paralelismo. Um paralelismo. Não se preocupem, porque eu vou voltar novamente a isto, já estamos em cima da hora. Muito interessante, querida, muito interessante. Vamos eu nunca voltar. tinha pensado nisso. É verdade. Nós sabemos que vai voltar a haver um outro decreto, não é? Sai dela, povo meu. Mas aqui houve 3. Onde é que teremos tido o segundo chamado para sair de Babilônia? Eu tenho a minha opinião, mas não quer dizer. E isto tem a ver com a reconstrução dos muros. E tem a ver com a reconstrução do templo. Tem a ver com a reconstrução do templo.
Diga logo. Não dá, porque estamos em cima da hora, temos que, aliás, não vamos conseguir concluir, eu disse logo, o capítulo 9, não temos hipótese, que é um capítulo riquíssimo e ficam cenas do próximo capítulo, não é? Se Deus quiser, vamos concluí-lo no sábado. É assim, irmãos, eu só vos estou a passar aquilo que eu sei. Eu acredito que pessoas muito mais conhecedoras do que eu e com estudos que eu não tenho e com conhecimento da língua hebraica que eu também não tenho, poderiam dar-vos muito mais luz do que eu. Mas quem dá o que tem, a mais não é obrigado, não é? E por isso é o que eu tenho, o pouco que eu sei, é o que eu vos partilho convosco. Não é que eu saiba mais do que vocês, mas pelo menos estamos aqui a fazer uma troca, uma partilha. Louvado seja Deus. Porque o que você sabe é muito mais do que qualquer um de nós sabe. É. E precisamos aprender aos poucos. E é importante que nós tenhamos, é uma obrigação que Deus nos deu para que a luz que nós temos possamos partilhá-la com os outros para iluminar a vida dos outros. Ok, vou só ler-vos, vou concluir aqui com uma passagenzinha, mas para a semana, no sábado, iremos avançar um pouquinho mais. Diz aqui que o decreto de Ciro dizia respeito ao templo somente, portanto há aqui uma progressão, por isso é que a profecia está dividida em três blocos, 7 semanas, 62 semanas e a última semana. Estão a ver aqui? 7 semanas, como lemos no versículo 25, mais 62 semanas, que faz 69, e depois faltava a última semana, e essa